Jorginho, falar uma coisa, hein? As últimas duas entrevistas que você veio aqui, não para falar só sobre o jogo, né? Mas, para começar, é o seguinte: quero saber qual a conversa que você teve no vestiário, no intervalo, porque o Coritiba ele jogou bem abaixo do que todo mundo esperava no primeiro tempo, mas voltou com uma disposição e um posicionamento bem diferente no segundo tempo, o suficiente para conquistar a vitória. E, além do gol, criou mais algumas oportunidades importantes. Verdade, uma boa noite a todos. Nós estávamos sofrendo com o nosso lado direito, a gente não estava conseguindo encaixar a marcação com o Thiago, com o Serginho e com o Diogo. A gente viu o quanto a gente estava sofrendo por aquele lado. O Foguinho estava flutuando sempre, dificultando bastante para a gente a movimentação do meio-campo deles, mesmo porque eles jogam também num 4-4-2 e eles tiveram essa dificuldade. Sempre que a gente conseguia movimentar essa bola, trabalhar rápido essa bola, girando de um lado ao outro. A questão do Serginho é um jogador que está um tempo sem jogar, ele sentiu, né, a condição de jogo, né, o ritmo de jogo. Então a gente tomou essa decisão para que a gente pudesse, em primeiro lugar, organizar o nosso meio-campo, que estava desorganizado, a gente não conseguia encaixar a marcação e não conseguia jogar. E foi o que aconteceu, a gente tomou a decisão de tirar o Serginho, tirar o Thiago, colocando o Carvalho, e eu queria abrir um parênteses aqui e pedir ao torcedor, ele é um jovem do clube, um ativo do clube, um jogador que tem muita capacidade e que merece um voto de confiança. Eu não desisto de jogador, eu acredito muito nele, ele tem um potencial enorme, ele é muito forte nas bolas aéreas, ele é um jogador que é muito forte na marcação, distribui muito bem como primeiro volante. Então pediria realmente ao torcedor, que todo mundo xingando, todo mundo reclamando, mas eles viram o quanto o jogador foi importante na construção do jogo, na marcação, ele deixou a gente com mais facilidade para jogar, tanto com Alano quanto com Luizinho. Então eu acho que a mexida foi justamente para isso, como você mesmo falou. Tivemos um início do segundo tempo diferente. Falei para eles, a gente não pode começar mais ou menos parecido como aconteceu contra o Paraná. Eu falei, não vai se repetir aquela derrota, a gente precisa ganhar esse jogo, precisamos dar um presente para o nosso torcedor pelos 110 anos de história, linda história. E que bom que aconteceu isso, a equipe realmente se organizou, a equipe conseguiu manter a posse de bola, trabalhar de um lado do outro, conseguimos quebrar com mais facilidade as linhas, usando principalmente os nossos laterais, e quando teve a expulsão, facilitou muito para a gente soltou os nossos dois laterais, tanto o Brey quanto o Diogo, e exatamente originou o gol nessa situação com um grande cruzamento do Diogo. Lembrou um pouquinho 94 ali, só que ele não precisou subir, né? O Robson não precisou subir, mas Rodrigão puxou os dois zagueiros e ele conseguiu dar um peixinho maravilhoso e naturalmente foram 3 pontos importantíssimos. Jorginho, duas perguntas por gentileza em cima do Rodrigão. Por que ele começou no banco hoje? E a confusão, o empurra-empurra dele no aquecimento, começou com o Natan e empurrou outros jogadores que tentaram separar ali o problema. Essa sua conversa agora com ele no exame antidoping, o que resultou? Bem, no início do jogo, na realidade, a gente estava até vendo, a gente viu o que aconteceu, a gente viu as imagens. Sou um ex-atleta, já passei por muitas situações como essa, então, bem experiente para lidar com essa situação. Procurei fazer com que eles estivessem focados completamente no jogo, que eles estivessem unidos. Foi a pergunta que eu falei para eles, vocês estão verdadeiramente unidos? E eles falaram que sim. Cobrei isso de novo no intervalo, e agora no final, falei muito sério realmente com o Rodrigão, que ele é muito mais experiente, Natan é um jovem, e ele já reconheceu o erro e ele vai pedir desculpa para o Natan, vai abraçar o Natan, e isso aí já está solucionado. Quanto a deixá-lo no banco, eu tomei uma decisão realmente eu quero mexer com o Rodrigão. O Rodrigão é um dos melhores atacantes hoje do futebol brasileiro. O Rodrigão, ele tem todas as condições de ser
um dos grandes atacantes de ponta do futebol brasileiro. Ele não pode achar que 6, 7 jogos sem fazer um gol é uma coisa normal. Então eu quero mesmo mexer com ele. Foi muito importante isso para ele. Ele entendeu o recado que eu dei para ele, porque eu conto muito com ele. Eu acredito muito no potencial dele e eu acho que ele está entendendo. Acho não, tenho certeza. Acabei de conversar com ele agora. Ele está entendendo perfeitamente e com certeza a gente vai estar. Ele ficou, para não falar outra palavra, mas ficou muito chateado comigo. Isso é bom. Mexer com ele, porque eu quero ele realmente assim muito chateado comigo, mas eu quero que ele vença, eu quero que ele seja um jogador concentrado, ligado, atento em todos os momentos, e isso está acontecendo. Jorginho, é evidente que posições diferentes, você como lateral, o Rodrigão lá na frente, esse puxão de orelha, essa pegada, ele, o termo exato, ficou puto da cara contigo agora lá. Você pode realmente recuperar o Rodrigão? Que queira ou não, dá para entender. Ele talvez seja melhor que os outros centroavantes que se tem, pelo porte físico avantajado. Ele briga com os zagueiros, mas parece que fora de campo ele está meio descontrolado. Não sei se o termo exato é esse. Não, eu acho que aconteceu essa situação hoje, aí ficou um pouquinho mais evidente, talvez pensando nisso que ele está tendo um descontrole. Não é o caso. Só acho que ele tem todo o potencial. Ele é realmente um jogador que ele tem uma capacidade enorme de visão do gol, de finalização. Ele sabe muito bem fazer um papel de pivô, como ao mesmo tempo girar em cima do adversário. E a finalização dele, eu provei isso aqui no primeiro jogo da Ponte contra o Coritiba. Foram 2 gols dele e muito capaz. Então, eu tenho certeza de que a gente vai ter esse último mês e meio aí de muita conversa, de conscientizando ele para que ele entenda quem ele é, o que ele representa para esse time e o que ele representa hoje no futebol brasileiro, que são poucos jogadores do nível dele que tem no futebol brasileiro. Eu quero que ele entenda isso e que ele realmente possa despertar esse grande jogador que ele é. Jorginho, o treinador, além de estar preocupado com a parte técnica, tática, observar o adversário, tem que ser um grande administrador também, né? Porque vai se afunilando. O Coritiba hoje aí ele vai depender de 17 pontos para subir. São 33 em disputa. Tem que aproveitar. O aproveitamento é praticamente o mesmo de agora. Mas é um momento que não pode errar mais, né? E o grupo ele tem que estar muito ciente disso. Hoje, por exemplo, aconteceu um fato que acaba no contexto todo atrapalhando um pouco, né? Lance, por exemplo, o Robson foi reclamar com o árbitro já havia apitado o intervalo. É o terceiro do Robson. Já não estará à tua disposição, né? Esse tipo de coisa também você tem conversado com o elenco para estar atento a esses detalhes que lá no final podem fazer diferença? Claro que o equilíbrio emocional é fundamental, principalmente nessa reta final, né? Nós temos um grupo que tem jogadores experientes, é o caso do Rafael Lima, que é muito importante, e o Rafa assim, tem tido um comportamento exemplar. Eu preciso ressaltar isso, porque ele ainda não jogou, né, comigo. A gente sabe a importância desse jogador, e ele tem sido assim, de fundamental importância fora de campo. Ele não deixou de forma nenhuma com que essa não titularidade impedisse ele de ser esse líder. Então, o Rafa tem me ajudado muito nessas situações específicas e às vezes o treinador ele não fica sabendo de algumas coisas, então ele atua muito forte nisso. O próprio Rafinha também é um líder muito importante no nosso grupo, Muralha. Então, não tenha dúvida de que é o momento em que a gente precisa ter esse equilíbrio emocional muito controlado. A situação do Robson realmente eu não vi. Falei com ele no vestiário, né? Infelizmente a gente não vai poder contar com ele no próximo jogo, mas nada também que não fuja à normalidade, né? Diante de uma situação, às vezes você vê muitos erros da arbitragem, aí ele acaba querendo reclamar para deixar para o final para reclamar, e foi o que aconteceu. O grande problema hoje que está acontecendo, claro, hoje não teve nenhuma coisa assim absurda, nenhum erro muito grave da arbitragem, mas é que hoje
basicamente a gente não pode mais falar com a arbitragem. Então, essa não tem mais o diálogo, a gente não pode conversar mais, tu é obrigado a colocar as mãos para trás, você não pode levantar a voz, porque senão você acaba tomando um cartão. Então, é uma coisa que poderia ser revista. Inventaram tantas coisas aí, o próprio VAR está dando tanto problema aí, né? Para mim, eu que sou do futebol na época do futebol mais romântico, né? Perdeu um pouquinho a graça, porque a gente vai comemorar um gol depois de 3 minutos. É um pouquinho mais justo, mas ao mesmo tempo também até o próprio VAR erra, né? Então eu acho que talvez pudessem voltar um pouquinho em relação a essa abordagem nossa, com respeito com o árbitro, mas a gente pode se dirigir a ele. E a gente não pode, por exemplo, se eu terminar o jogo, eu for ao árbitro no meio campo e não simplesmente der parabéns para ele, se eu for reclamar de alguma coisa e falar, olha, essa colocação já aconteceu comigo, eu tomei cartão por causa disso. Inclusive foi no jogo aqui contra o Curitiba, pela Ponte Preta, quando terminou o jogo, fui falar com ele, e eu tomei o cartão simplesmente por ter falado com ele. Falei, olha, eu acho que naquele momento você tomou uma decisão errada, mas com respeito para ele, e simplesmente eu tomei o amarelo. Jorginho, até o momento você ganhou jogos com apenas um gol de diferença, mas hoje já deu para ver uma clara evolução do time. Começou meio sonolento ali no início da partida, e depois controlou o jogo muito bem, encaixou bons passes, posse de bola. Senti um pouco de dos jogadores errados. Você percebeu isso? Queria a sua opinião, se é isso que falta evoluir no time e o que tem para evoluir no próximo jogo contra o São Bento. E mais uma pergunta, rapidamente. No jogo passado contra o Guarani, o Coxa venceu, foi para a torcida e mesmo assim a torcida não aplaudiu, vaiou. Hoje foi totalmente ao contrário. Foi para a torcida e a torcida aplaudiu, cantou junto com o time. É isso que o torcedor precisa fazer, empurrar o time nessa reta final da Série B? Bem, a primeira observação que você fez é muito importante, porque realmente a gente está criando, principalmente quando a gente consegue entrar no campo do adversário e trabalhar essa bola com velocidade de um lado ao outro, conseguindo quebrar a primeira e a segunda linha deles, a gente tem feito isso muito bem, sempre que a gente gira essa bola. Nós tivemos oportunidades, está faltando ser feliz com essas oportunidades criadas, tivemos bola na trave, tivemos chutes a gol, com qualidade, não foi simplesmente um chute de fora da área, mas foi um chute com uma construção, né, com movimentações que a gente tem feito, vocês têm acompanhado, ou pelo menos acompanharam, pelo menos quase que no penúltimo treinamento, que nós fizemos um 10-0 com a equipe que ficou no banco, e a equipe que nem no banco ficou, vocês entenderam, pelo menos puderam ver aquilo que a gente tem feito em termos de movimentação, principalmente tratando na parte ofensiva. Nós temos jogadores com muita capacidade de finalização. Temos um jogador extremamente inteligente, por exemplo. Eu posso ressaltar para você hoje a partida do Rafinha, mais uma grande partida do Rafinha. E já falei para ele, porque ele estava pensando em alguma coisa, em talvez parar no final do ano. Ele não vai parar. Ele não pode parar, porque eu acho que ele pode ser muito útil ainda para a equipe do Curitiba e muito útil para o futebol brasileiro, pelo menos no nível que ele está jogando, só a gente ter o cuidado necessário com ele na parte física. Quanto à sua outra colocação, faz a segunda aí, desculpa, acabou que eu... Não houve vaia. Sinceramente, eu não ouvi vaia no outro jogo contra o Guarani. Nós fomos lá, nós recebemos também os aplausos dos torcedores. Hoje foi um pouquinho maior, porque afinal de contas era um dia especial. 110 anos não é qualquer dia que você faz assim, né? E para mim é uma honra poder estar comemorando 110 anos aqui, como treinador do Curitiba, e tendo uma vitória também, podendo trazer alegria para o nosso torcedor. Então, mais uma vez eu falo, o torcedor precisa entender o quanto ele é muito importante, mas muito importante para a construção, principalmente nesse final de campeonato. O quanto eles serão fundamentais, né? Por exemplo, eles vaiaram quando foi anunciado o Carvalho, a entrada dele. Se é um jogador que não tem uma personalidade, poderia sentir, mas ele não sentiu. Eu falei para ele, dei os parabéns para ele pela personalidade com que ele entrou. Se o torcedor entendeu o quanto é importante, principalmente, aplaudir um jogador como esse, criado na base, um jogador que está aqui desde os 14, 15 anos de idade, se ele aplaudir esse jogador, pode ter certeza, ele vai receber um ânimo diferente do que ele normalmente pensava que não tinha, as forças que ele pode tirar de dentro dele. Então, essa parceria tem que ser daqui até o final, porque se essa torcida entender, eles entendem isso, mas se eles colocarem em prática esse apoio, essa vontade, como eles falaram no final para mim, eles querem que jogue com raça, e nós demonstramos isso principalmente no segundo tempo. Se nós jogarmos dessa forma, eles entenderem, abraçarem o time fica muito forte de ser batido, principalmente aqui dentro de casa.
Jorginho, o Coritiba agora faz 2 jogos fora de casa e vem tendo dificuldades. Como visitante foram só 2 vitórias em 12 jogos. 2 times que estão brigando para não cair, né, o São Bento e o Vila Nova. Mas o que falta para o Coxa conseguir ter melhores resultados fora de casa que são importantes agora para se manter nessa briga pelo G4? Eu acho que é justamente iniciar uma partida. Nós perdemos o jogo contra o Paraná, principalmente nos 15 primeiros minutos. Os 2 gols que nós tomamos foram fatais. A gente não conseguiu recuperar no segundo tempo, mesmo jogando muito melhor do que eles e pressionando os caras, fazendo com que realmente eles descessem bastante as linhas, porque eles viram o quanto a gente estava criando. Surgiram as oportunidades, não foram tão grandes assim, mas eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio. Né? Nós começarmos o jogo com sangue nos olhos, começarmos o jogo realmente sentindo que é o momento da gente poder dar um grande start, principalmente nos jogos fora de casa.